Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula 2 do módulo 6. Nessa aula, iremos falar sobre plotagem de projetos. Bom, eu estou aqui com um projeto aberto, tá, do LibreCAD, e agora eu tenho interesse em plotar, né, esse arquivo numa folha. Então, como que eu consigo fazer isso? Eu posso ir aqui em Arquivos e em Print Preview. E aqui ele já aparece como seria, né, o desenho dentro da folha. Você pode trabalhar com diferentes tamanhos de folhas, por exemplo, A4, A3, A2 ou A1. Então, por exemplo, aqui selecionei uma A2, aí você vê que já é muito grande, né? Para esse exemplo, eu estaria falando de uma folha A4, uma folha de ofício. E aí você posiciona, né, o seu desenho dentro da folha. Quando você está nessa tela aqui, você consegue mexer, né, ou então ver qual seria a escala ideal para o seu desenho. Aqui, por exemplo, eu poderia estar utilizando uma escala 1 para 100, uma escala 1 para 75, uma escala 1 para 50. 1 para 50 já começa a ficar grande demais. Então, nesse meu caso, eu acho que o 1,75 seria o tamanho ideal para esse projeto. Um ponto importante é que toda vez que você considera, né, escalas diferentes, você precisa adaptar o tamanho do seu texto para essa escala. Você está vendo aqui, por exemplo, que o texto está muito grande, ou então o texto está muito pequeno. É interessante que você tenha em mente essa necessidade de mudança. Como que você consegue adaptar o texto? Eu separei aqui uma imagem que exemplifica esse nosso problema. Então, suponha, por exemplo, que você tem um texto e você quer que esse texto saia com 3 milímetros no papel, numa escala 1 para 50. E o desenho foi feito em metros. Então, basicamente, é você pegar a escala 50, né, uma foto de escala 50, multiplicar pelo tamanho de texto, que é o 3 milímetros, e divide por 1000, porque nós fizemos o desenho em metros. E aí você tem 150 dividido por 1000, que dará 0,15. No nosso caso, desenho, cotas, né, de construção civil, eles normalmente têm tamanho de 2 milímetros para que ele apareça no papel. Quanto que seria 2 milímetros numa escala 1 para 75? Vou aqui em Options, vou em Preferências, vou em Dimensões e coloco. Seria fator de escala 75 vezes 2 milímetros dividido por 1000. Então seria 150 dividido por 1000 e você teria 0,15. E você pode adaptar, pode utilizar 0,15 para outras partes das cotas. E vou dar OK. E agora perceba que o texto já está melhor de se ler, já está mais legível. E aí você pode utilizar essa regra para adaptar tamanho de texto, tamanho de cota para os seus desenhos. E agora que nós temos o desenho, o projeto posicionado, né, dentro da folha, vou querer agora inserir a prancha. Vou aqui em Arquivos, vou importar o bloco, e agora vou selecionar a folha A4, que é o que a gente está trabalhando. Perceba que ele parece estar muito pequeno, certo? Quando a gente está trabalhando com escalas no LibreCAD, você tem que considerar a folha, né? Ela tem que ser aumentada de acordo com a escala que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma escala 1 para 75, eu vou ter que alterar o tamanho da folha e multiplicar 75 vezes. E agora a gente tem uma folha que está já no tamanho que nós precisamos. Vou utilizar o comando Move Rotate e vou posicionar ela de acordo com o meu desenho. E vou colocar mais ou menos aqui. Vou botar o ângulo menos 90 e ela ficar de acordo com o nosso projeto desejado. E agora basta você adaptar, né, o ponto de referência da sua folha, ajustar o desenho dentro dela, né, para que você tenha o melhor posicionamento do desenho. Às vezes você pode ter algumas incompatibilidades com o desenho em relação ao cabeçalho da folha. E aí você consegue fazer os ajustes se você utilizar o comando explodir. Então, eu selecionei a folha e explodir. E agora eu consigo retirar tudo que que está sobrepondo, né, no meu desenho. E assim consigo fazer ajustes dentro do meu cabeçalho.
E agora faço umas linhas, né? Vou selecionar a minha margem A4. E agora faço os ajustes necessários. Pronto. Agora, eu tenho interesse agora em imprimir a folha. Volto no Print Preview. E aqui eu posiciono na escala que eu já tinha mencionado, né, 1:75. E você pode posicionar a folha manualmente. Vou colocar para abrir aqui. Você pode fazer isso graficamente, tá? Não tem problema nenhum. E o desenho vai ficar bem posicionado no final. Agora, para imprimir, você pode utilizar duas opções. Ou print, ou exportar. Aqui eu vou selecionar o exportar e colocar para exportar como PDF. Cliquei na opção e aparece agora para eu imprimir. Vou selecionar um local aqui e vou colocar projeto final. E aí você salva o projeto. Vou abrir aqui para mostrar como que ficou. E aqui aparece o nosso projeto. Ok? Então, é bem simples você imprimir no LibreCAD. Basta apenas seguir, né, algumas ordens de informação, de ajuste, e você consegue alcançar um resultado bom para o seu projeto. Ok? Então, nos vemos no próximo assunto. Um abraço.